Estamos expondo o livro de Gênesis aqui na nossa igreja, nos domingos, e queremos pregar todo este livro tão importante para a fé do povo de Deus. Este livro que fala do início de todas as coisas e fala da família da fé, fala de Abraão e da sua descendência, e de Abraão veio o descendente que é Cristo. Vamos então ler a palavra do Senhor e nós estaremos lendo nesse texto de Gênesis capítulo 21, versículo 8 até o versículo 21. Gostaria que o Felipe voltasse lá na minha tela, lá inicial, por favor, e eu irei falar hoje sobre a celebração da vida e da liberdade. Gênesis capítulo 21, versículo 8 até o versículo 21. Acompanhe esta leitura, você que está em casa e você que está aqui no templo, que você possa acompanhar essa leitura. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, pois, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Que Deus nos abençoe. Nós iremos falar sobre a celebração da vida e da liberdade. Vamos pedir ao Senhor: fale, ó Deus, o meu coração, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, e que você que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja tocando profundamente no seu coração. Falemos com o Senhor. Pai bendito, fale conosco, Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos extrair deste texto lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. Queremos entender as Tuas verdades, ó Deus, e queremos, ó Deus, aplicá-las na nossa vida, pela iluminação do Teu Santo Espírito, pela revelação das Tuas palavras. Fale conosco, Deus, nós carecemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Acalenta, conforta, exorta, e que o Senhor esteja alimentando, nutrindo a nossa fé, a nossa esperança, fortalecendo a nossa vida na caminhada cristã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a vida é uma dádiva de Deus, a vida é um presente de Deus, e a vida tem que ser celebrada. Abraão celebrou a chegada de Isaque, o filho da promessa. A vida deve ser celebrada também em seu crescimento. Abraão fez um banquete na festa de desmame de Isaque. O menino estava crescendo
em graça, o menino estava desenvolvendo fisicamente, e a vida tem que ser celebrada também no desenvolvimento humano. Também devemos celebrar a nossa liberdade da dominação da natureza pecaminosa, a nossa liberdade das amarras do pecado, do mundo e de Satanás, pela graça de Deus. E o texto lido nos mostra estas duas realidades, a celebração da vida e da liberdade. E nós podemos observar, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, a respeito aqui do desmame. Se alguém quiser dar um toque lá em cima para os irmãos puderem acompanhar aqui, seria bom. E aí nós podemos ver, meus queridos irmãos, a festa do desmame. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, diz o texto. A festa do desmame era um importante rito de passagem, marcava a transição entre a primeira e a segunda infância. O desmame acontecia após os 3 anos de idade. Este menino, então, estava com 3 anos de idade, e este rito era celebrado com um banquete. Abraão era um homem rico, e ele deu um grande banquete, celebrando esta festa do desmame. Era a celebração da vida e do crescimento. Em outras palavras, meus queridos irmãos, Deus dá a vida e Deus preserva a vida. Isaac é o filho da promessa. Seu nascimento foi um milagre. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos tiveram um filho, o filho da promessa. Por isso, Abraão estava celebrando o crescimento deste menino, estava celebrando a vida, estava celebrando o cumprimento da promessa de Deus na sua família. Mas nós observamos, em segundo lugar, meus queridos irmãos, o desdém de Ismael. Vejam bem, que vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. E aqui nós podemos ver que na festa do desmame, o filho de Agar caçoava de Isaque. Ismael era o filho mais velho de Abraão, e era o filho mais velho que Isaque, 14 anos. Ou seja, nesta época ele estava por volta de 16 a 17 anos. Ele deveria cuidar do irmão mais novo, ele deveria se alegrar com os que se alegram, mas na festa do desmame, nós observamos o desdém, o desprezo, a zombaria, que Ismael estava fazendo a Isaque. No entanto, a Bíblia diz, meus irmãos, que o temperamento de Ismael era um temperamento de difícil convivência. Vocês já viram algumas pessoas assim, que têm um temperamento difícil, que a gente não consegue viver com ele? Se a gente quiser manter a paz com ele, se afastando dele, a Bíblia diz que ele será entre os homens como um jumento selvagem. Você gostaria de ser chamado dessa maneira? De um jumento selvagem? A Bíblia chama Ismael de um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, diz a Bíblia, em Gênesis 16, 12. Sara viu, meus irmãos, que o filho de Agar, a escrava, zombava de Isaque na festa, no banquete. Em vez dele rir de alegria, ele ria de deboche. E aqui nós podemos ver que Ismael transformou o riso de alegria de Sara em uma zombaria, em um escárnio. Isaque quer dizer riso, sorriso, ele ri. Todavia, o riso de Ismael era o riso da zombaria, era o riso do deboche, desejando o mal ou dano a seu irmão, desejando o pior para ele. Quem sabe ele pensava, tomou o meu lugar, e ele caçoava, zombava com o fim de maltratar o seu irmão. Não era uma brincadeira inocente, era uma zombaria maldosa, maliciosa.
que revelava um sentimento de perseguição, uma atitude de perseguição para com seu irmão. Ismael era o filho da escrava, o irmão perseguidor. O comportamento de Ismael contra Isaque imitava a atitude de Agar contra Sara. Vendo Agar que havia concebido, diz a Bíblia, foi sua senhora Sara, por ela humilhada, desprezada. Agar desprezou a sua senhora quando concebeu. Quando ela viu que Sara era infrutífera, estéril, velha, e não suscitava descendência a Abraão, ela pensou: agora eu sou a dona do pedaço, agora quem manda nesta casa sou eu. E então ela desprezou a sua senhora. E esse menino cresceu também de igual forma, com esse sentimento de desprezo ao seu irmão Isaque, pós-nascimento. De igual forma, meus irmãos, Ismael estava desprezando o seu irmão Isaque, debochando dele. Sara não queria esta servidão, o resto da sua vida, dentro de sua casa. E então Sara diz: chega. Ponto final, esse menino já está com 17 anos, esta mulher, eu a dei a Abraão para suscitar descendência, tentando dar uma forcinha para Deus, mas agora eu não quero mais esta confusão dentro da minha casa, chega. E aí, meus queridos irmãos, aumenta a tensão no lar de Abraão. O texto diz aqui: disse Sara a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, a rejeição da escrava e seu filho. Rejeita essa mulher, disse Sara a Abraão. A permanência de Agar e Ismael ficou insuportável na casa de Abraão. Já pensou? Se você tivesse uma concorrente dentro da sua casa, e um filho que tentasse humilhar ainda o seu filho mais novo, sendo você a senhora, a dona, a esposa legítima, ela, Agar e Ismael, tem que sair do lar de Abraão, não dá mais para continuar, o ambiente ficou hostil, ficou perigoso. Agar e seu filho deveriam partir. E por quê? Em primeiro lugar, meus irmãos, para resguardar a segurança de Isaque. Ismael já estava com 17 anos, Isaque com 3 anos. Ismael era um jumento selvagem, de difícil convivência. Segundo, porque Sara era esposa legítima. Quem tinha que colocar a ordem em casa agora era Sara. Foi ela que inventou dar uma forcinha para Deus, para que Abraão tivesse uma descendência, e agora, como mulher sábia, deveria pôr ordem na casa também, porque a mulher sábia edifica a sua casa, e Sara era esposa legítima, e agora ela não queria rivalidade, competição, entre as esposas dentro do lar de Abraão. Ela queria paz para poder criar o seu filho. Ela queria harmonia no seio familiar. E em terceiro lugar, meus irmãos, porque Isaque era o herdeiro de tudo. Quem era o herdeiro de tudo era Isaque. O texto diz: porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Isaque, meus irmãos, era o herdeiro da promessa. Era através de Isaque que viria o descendente de Cristo. Era através da semente de Isaque que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso foi penoso, foi triste aos olhos de Abraão. Por quê? Porque ele era o seu filho também, só que de outra mulher, seu sangue. Não seria justo expulsá-lo de casa agora? Por quê? Porque ele não queria que seu filho morresse, fora do abrigo, fora do teto do seu pai. Geralmente os pais querem então dar abrigo para todos os filhos, e ele tinha um afeto paternal por Ismael,
E ele foi penoso para ele, meus irmãos, porque Ismael era muito jovem para se manter fora de casa. Ele deveria sair com 17 anos, sair tanto ele quanto a sua mãe de dentro do seu lar. E aí a questão, meus irmãos, nesta tensão, nesse conflito familiar, Deus então dá uma resposta. Deus apoia Sara. Veja bem, disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser. Deus disse: não te pareça isso mal. Ou seja, meus irmãos, é hora de partir, é hora de Agar e Ismael partirem. Não te pareça isso mal. Esse aparente mal iria redundar em bem para Abraão e as futuras gerações. Atende a Sara, diz o texto, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Sara estava errada quando disse a Abraão para unir-se com Agar e ter um filho com ela. Sara errou, e ela reconhece isso, sabe que pecou contra Deus, tanto ela quanto Abraão, mas agora ela estava certa quando disse a Abraão rejeitar Agar e seu filho. Meus queridos irmãos, nós devemos entender que a mulher é auxiliadora do marido, que a mulher deve ser submissa ao marido, mas submissão não é ser capaz do marido. Submissão é uma palavra composta de duas palavras, submissão, ou seja, apoiar a missão do marido. A missão de Sara era apoiar a missão de Abraão. Além do mais, meus irmãos, atende a Sara, porque por Isaque será chamada a tua descendência. O negócio, o propósito de Deus era com Isaque. A semente da promessa era com Isaque, não com Ismael, não com o filho da serva, da escrava, não com aquele que foi por esforço humano, com jeitinho humano, com a forcinha humana, mas era com Isaque, o filho da promessa, o filho que nasceu pelo milagre de Deus. Ismael, meus irmãos, é o filho da escrava, da forcinha de Sara para cumprir as promessas de Deus. Isaque é o filho da promessa, nasceu pelo poder de Deus, sem a ajudinha humana, sem a forcinha humana. O filho prometido deve ser o pai da semente prometida. Enfim, a expulsão de Ismael, meus queridos irmãos, não seria a sua ruína, mas também do filho da serva, do filho da escrava, farei uma grande nação, por ser ele o descendente de Abraão. Deus tinha um propósito também na vida de Ismael. Mesmo, meus queridos irmãos, os filhos naturais de Abraão, que não participam do reino redentor, são abençoados sobre a terra. Deus também abençoou a vida de Ismael. Ele seria um grande povo, uma grande nação, por ser descendente de Abraão. Ele não seria desamparado neste mundo, mesmo não recebendo a herança de Abraão, porque quem recebia era o filho da promessa, era o filho da esposa legítima. Contudo, Deus tinha um plano na vida deste rapaz, Ismael. E então, o que Abraão faz? Abraão obedece a Deus. O texto diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Abraão levantou de madrugada. Abraão tomou o pão e os colocou às costas de Agar. Um odre de água era um recipiente de pele de cabra, e esse recipiente tinha 12 litros de água. Então ele pegou o pão, alimento, e colocou água, porque ela saiu errante pelo deserto de Beceba.
e os despediu. O texto diz que eles saíram andando errante pelo deserto de Beceba, sem casa, sem emprego, sem marido, com um filho para cuidar, sem direção, sem rumo. Assim estava Agar, não sabia o que fazer e nem para onde ir. Assim saiu esta mulher da casa de Abraão e de Sara. E aí, meus queridos irmãos, fora da casa de Abraão, eles tiveram privação no deserto. O texto diz que, tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos, que é uma árvore do deserto, debaixo de uma sombra, porque o menino desfaleceu, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o meu filho. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Qual mãe que não chora para o seu filho? E esta mulher estava ali chorando. Na casa de Abraão eles tinham tudo, porque Abraão era rico, era dono de muito gado, muita ovelha, muita riqueza. Mas fora da casa de Abraão eles estavam na privação, no deserto. Agora o sustento acabou, o pão acabou, a água que saciava a sede havia se acabado. O que restava para ela era um odre vazio e um filho sedento. Um filho que estava ali deitado debaixo de uma pequena árvore, um arbusto na sombra, desidratado, com sequidão em sua boca, o seu corpo tremendo, sem forças para andar, e pedindo para sua mãe um pouquinho de água. E não tinha mais água dentro daquele odre, não tinha mais água dentro daquele recipiente. E quando ela percebe que não há mais nada para fazer, quando ela percebe que o seu filho estava desidratado, quando ela percebe que este menino ia morrer de sede, ela foge para não ver o seu único filho morrer. Assim, a 300 metros de distância, o que fez foi levantar a sua voz e chorar. As lágrimas corriam dos seus olhos. A voz não saía porque ela estava aflita e desesperada. Era a crise da escassez. A fome mata, a sede mata. Por isso, meus queridos irmãos, é tempo de chorar e clamar em face da pandemia do coronavírus, para que esta pandemia não se transforme na pandemia do medo e do caos social em muitos lugares, para que não haja fome em grandes lugares do Brasil, para que haja um controle social, para que haja emprego para todo brasileiro. No caso aqui da privação desta mulher, na sua escassez, ela estava chorando, levantando a sua voz, e sem força até mesmo de pronunciar palavras diante de Deus. Mas na sua dor, no deserto, sozinha ali, sem amparo de ninguém, Deus que cumpre as suas promessas na nossa vida, Ele enviou a provisão. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Vejam bem, meus irmãos, as provisões de Deus no deserto de Beceba. Mesmo ali sozinha, sem a presença de Abraão, sem a sua senhora Sara, Deus ouviu o clamor do menino e sua mãe. Deus ouviu. Deus, este Deus que ouve o nosso clamor. Deus é transcendente, Deus habita no alto e sublime trono, mas Deus também é imanente, Deus está conosco em toda e qualquer situação. O Senhor disse para Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus nos consola na nossa aflição, Deus nos conforta em nossa dor, Deus está conosco em toda e qualquer situação, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, seja na bonança ou na escassez, seja no oásis ou também no deserto. Deus confortou o coração desta mãe aflita. Deus renovou a sua promessa na vida deste menino.
O Senhor disse para ela: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Meus queridos irmãos, eu aprendo o seguinte: ninguém morre fora do tempo de Deus. Antes de Deus cumprir as promessas dele na nossa vida, ninguém morre fora do tempo de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Esse menino estava míngua, desidratado, com sede, debaixo de um arbusto, mas Deus diz: ergue-te, levanta-o, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Deus poupou a vida deste menino para cumprir a promessa dita a Abraão. O Senhor disse para Abraão em Gênesis 17, 20: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Deus fez de Ismael uma grande nação por causa de Abraão. Deus providenciou, meus irmãos, para suprir a necessidade deste menino, um poço de água fresca no deserto. O texto diz que, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. A água é uma bênção natural de Deus para a sobrevivência humana. Não teria moradores aqui no bairro Lindéia se não tivesse água chegando da nossa caixa d'água. Quando o bairro começou, muitas pessoas abriram cisterna para começar a construção das suas casas, para tirar água do lençol freático. Foi assim que começou muitas moradias aqui no bairro Lindéia, antes da água da Copasa chegar nas nossas casas. Nenhum lugar se mantém sem água. Água é vida. E a gente, às vezes, só dá valor a esse bem tão imprescindível quando falta. Quando falta na nossa caixa d'água. A gente liga para a Copasa. A gente liga para as autoridades, para que eles possam manter o abastecimento de água na nossa casa. E este menino estava ali à míngua, mas Deus mostrou para esta mulher que estava desesperada, que tinha água. Água é vida, não há vida sem água. Veja as bênçãos comuns de Deus na vida de Ismael, bênçãos que Deus dá a todos os homens, não só para os crentes, não só para o seu povo eleito, mas para todos os seres humanos, apesar de muitos não reconhecerem isso. Crescimento, o texto diz que Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto. É Deus, meus irmãos, que nos dá saúde, proteção, prosperidade, apesar de muitos não reconhecerem isso. Quantos ímpios aí prosperam na vida não reconhecem que Deus é que está suprindo a sua necessidade, dando pão de cada dia, dando inteligência para os seus negócios. Tudo que somos e temos provém das mãos de Deus, e Deus abençoou esse rapaz. E Deus deu uma profissão para ele e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Deus, meus irmãos, é que abençoa todos os seres humanos com a bênção do trabalho. Trabalho também é vida. É Deus que abençoa cada um, o pedreiro, o marceneiro, o advogado, o médico, o enfermeiro, o motorista, o soldador. É Deus a quem abençoa, a dona de casa. É Deus a quem abençoa a nossa vida, com bênçãos do trabalho. E Deus também deu para ele um casamento. E a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar era egípcia. E ela então casou alguém, esse menino, com alguém da sua família, do seu povo. Deus tem abençoado, meus irmãos, os seres humanos com a bênção do casamento. Para os ímpios, o casamento é uma bênção comum. Mas para o povo de Deus, o casamento é uma bênção especial. Eu casei no dia 31 de julho de 1999.
não tinha pandemia, Pamela. Mas se tivesse pandemia, eu ia casar com a Kelly, com a bênção dos seus pais, do pastor e de Deus. Sem aglomeração, casamento deve continuar. É a bênção de Deus, apesar dos pesares. É a felicidade do gênero humano. Casamento é uma bênção de Deus, uma bênção comum para os ímpios, mas para o povo de Deus, uma bênção especial. Eu disse no casamento do Eric, que nem a pandemia pode apagar o amor que Deus plantou no coração deles. E digo para aqueles que querem casar, né, que nem a pandemia do coronavírus pode apagar o amor que Deus planta no coração de um casal, para construir um lar na presença de Deus. E eu quero, meus queridos irmãos, fazer algumas aplicações dessa passagem à luz do Novo Testamento. Há pouco tempo eu fiz uma exposição aqui, em Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31. E hoje eu quero aplicar algumas coisas desse texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, Isaac é símbolo da nova vida. Esse menino nasceu por causa do milagre de Deus. Sara com 90 anos, seu pai com 100 anos de idade, e nasce Isaac. Isaac representa, meus irmãos, o nosso novo nascimento, o nascimento segundo o Espírito. Isaac nasceu da mãe livre, nasceu mediante uma promessa. Isaac era filho que Deus havia prometido a Abraão. Isaac nasceu de uma maneira sobrenatural, porque Abraão já era velho e sua esposa estéril, e além disso, idosa. Isaac nasceu de um nascimento miraculoso, pois Deus estava usando o seu poder para cumprir a sua promessa. Isaac nasceu pelo poder de Deus. É assim também na vida do crente, meus irmãos. Nós nascemos pelo poder do Espírito Santo, da nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ismael representa o nosso primeiro nascimento segundo a carne. Não basta apenas ter um nascimento biológico, nós precisamos nascer de novo. Ismael nasceu pelo esforço humano, carnal, pela forcinha de Sara. Ismael é fruto da dúvida de Sara e de Abraão quanto à promessa de Deus. Ismael é o resultado da impaciência, porque a gente não sabe esperar. Sara cansou de esperar e tentou dar uma ajudinha para Deus. Ismael era filho de Abraão, mas não filho da promessa. Ismael era filho de Abraão, mas não filho da mulher livre. Ismael era filho de Abraão, mas não prometido por Deus, daquele que viria o descendente que é Cristo. Era filho de Abraão, mas não o herdeiro de Abraão. Ismael representa, meus irmãos, o povo da religião da escravidão. O povo que confia no seu próprio mérito para ser salvo. Ismael é o povo que acha que vai ser justificado diante de Deus pelo que são e não pelo que fazem. Alguns batem no peito: eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão. Ninguém vai para o céu por ser descendente de Abraão. Nós vamos para o céu se nós tivermos a fé de Abraão no nosso peito, se nós tivermos o Cristo da promessa na nossa vida. Ismael representa o povo perseguidor. Veja bem que ele caçoava, que ele zombava de seu irmão, e aqui ele é símbolo desse povo perseguidor, esse povo que persegue o povo da aliança, esse povo que diz o seguinte: eu lembro quando eu me converti, e Deus me tirou das baladas, das noitadas, do pecado, e aí eu comecei a carregar uma Bíblia para a igreja. Alguém diz: agora está com a rapadura debaixo do braço. Quantas pessoas perseguindo o cristão, perseguindo a igreja, quantos que morreram por causa da fé. Ismael representa o povo perseguidor, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Depois do nascimento de Isaac, meus irmãos, Ismael começou a persegui-lo e zombar dele.
Segundo Jesus, meus irmãos, se alguém não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, um religioso: não basta ser religioso, não basta ser o principal da sinagoga. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não basta ser filho de pastor, ser filho de presbítero, ser filho de diácono, ser filho de crente. É preciso nascer de novo. Isaac é símbolo da nova vida, do novo nascimento. Mas, meus queridos, nós aprendemos também que Sara é símbolo da nossa liberdade. Chega de escravidão, chega de estar remoendo o passado, chega de estar olhando para o retrovisor, porque quem vive do passado é professor de história. Sara é símbolo da graça de Deus, cujos filhos nascem livres, como Isaac. A antiga aliança gera filhos para a escravidão, a nova aliança em Cristo gera filhos livres, filhos de Deus pela graça. Sara é mãe de todos os filhos da promessa, aqueles que nasceram pelo Espírito Santo. Sara é símbolo da Jerusalém lá de cima. Sara é símbolo daqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. A Jerusalém lá de cima, meus irmãos, é livre do evangelho falso, do evangelho que não transforma o pecador, do evangelho do mérito próprio. A Jerusalém lá de cima cria e crê no verdadeiro e puro evangelho. É livre do legalismo que ainda existe na Jerusalém atual, e ela não está sujeita às leis antigas das luas novas, dos sábados, dos meses e anos que tanto escravizam a Jerusalém terreal. A Jerusalém lá de cima é livre da necessidade de cumprir rituais. Nós não precisamos matar o cordeiro, derramar o sangue nos umbrais da porta, passar o sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Jerusalém lá de cima é livre, meus irmãos, é livre das correntes do pecado, da corrupção de Satanás. A Jerusalém lá de cima possui um espírito livre para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar na presença de Deus e ser uma bênção neste mundo. Agar é símbolo da antiga aliança. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é a mulher escrava que gera para a escravidão. Agar representa aqueles que confiam na lei, que confiam em si mesmos para a vida eterna. Mas Sara representa aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Finalmente, meus irmãos, Agar é um retrato deste mundo caído. É uma fotografia deste mundo caído. Veja bem que deste mundo sem Deus, sem direção, Agar, quando saiu, ele saiu sem direção, errante pelo deserto. E Agar é retrato deste mundo caído, das pessoas vagando sem destino, cansadas, sedentas, oprimidas, cegas, desesperadas, aflitas. E nós devemos levar as boas novas do Evangelho, meus irmãos, a essas pessoas sedentas, aflitas, cegas, desesperadas, atribuladas. Para aquele que está andando errante neste mundo, Jesus diz: eu sou o caminho direto para Deus. Para aquele que está aflito e oprimido, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para aquele que está sedento como Agar e como seu filho no deserto, Jesus diz: eu sou o poço da água da vida. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem outro poço, meus irmãos, para matar a nossa sede, a não ser
o poço da água da vida, que é Jesus. Só Ele pode saciar a nossa sede. E a nossa oração é que Deus esteja abrindo os olhos de muitas pessoas, assim como abriu os olhos de Agar para reconhecer ali um poço de água fresca. Que Deus esteja abrindo os olhos espirituais daqueles que estão neste mundo sem direção, daqueles que estão neste mundo sem Deus, daqueles que estão neste mundo na escuridão, daqueles que estão cegos, que possam beber da água da vida, que só Jesus pode nos dar. Só Ele pode saciar a nossa sede, só Ele pode salvar o pecador, só Ele pode transformar a nossa história, só Ele pode nos dar vida e vida em abundância, porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só Jesus pode saciar a nossa sede, só Jesus pode nos libertar de todos os nossos pecados. Ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje eu convido a você para celebrar a vida que nós temos em Cristo, e convido a você também a celebrar a sua liberdade, porque Cristo apagou os nossos pecados, porque Cristo perdoou os nossos pecados, porque Cristo nos lavou com o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário, e em Cristo nós somos livres das amarras do pecado, da culpa do pecado, das garras de Satanás, e temos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero convidar o pastor Rui para que ele possa fazer essa oração. Ele vai estar invocando o nome do Senhor, que a oração do nosso irmão seja a minha oração, a sua oração. E logo após a oração do pastor Rui, nós iremos ver uma transmissão aqui de irmãos que cantaram vários hinos, vários cânticos nesta quarentena, de vários lugares, de suas próprias casas. E é tão bom saber que nós estamos unidos nesta mesma fé, celebrando a vida e celebrando a nossa liberdade em Cristo Jesus. Oremos com o pastor Rui, vamos falar com Deus nesse exato momento. Deus Santo, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos libertou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz, ó Senhor Jesus. Nós te adoramos com todo o nosso coração nessa noite e te pedimos, Deus, que nos abençoe, que essa palavra, Senhor, fique em nosso coração, que nós sigamos o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós, que nós não nos afastemos do teu caminho, da tua palavra, que nós não caminhemos para o mundo, Senhor Jesus, que quer nos tragar, quer nos destruir, quer nos levar juntos, mas não, Senhor, nos ajuda a tua igreja, Senhor, mesmo em momentos difíceis que estamos passando, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor conduza o nosso coração, que nós estejamos próximos do Senhor a cada dia. Nos abençoe cada irmão, Senhor, que está aqui, cada irmão que está vendo, Senhor, e participando também pela internet, que o Senhor esteja com cada um, os que vão vir mais tarde também. Senhor, dirija, Senhor, a nossa vida, nós precisamos do Senhor, nós clamamos pelo teu sangue, Jesus, em cada um de nós. Nos ajude, ó Espírito Santo, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém.